E através da reconciliação, aquela pessoa que estava perdida, que estava trilhando o caminho largo, o caminho da condenação, o caminho da perdição, o caminho que afasta mais de Deus, ele volta a se aproximar de Deus. Por isso que é importante nós pregar a palavra do Senhor. Esse ministério que Deus confiou para nós, o ministério da reconciliação. Rogo-vos, pois, que vos reconcilie com Deus. Hoje o ser humano está de mal com Deus, está profundamente inimigo de Deus. Ele é amigo do Papai Noel, ele é amigo dos ídolos, ele é amigo de tantas coisas, menos de Deus. Ele não se alegra com Deus, ele não busca Deus, ele não gosta das coisas de Deus. Mas Deus ainda está dando tempo e dizendo, clamando através de nós, arrependam-se, reconciliem-se, porque Deus tem determinado um dia em que irá julgar todos os seres humanos. Imagina aquele que não se reconciliou com Deus, aonde que ele irá parar na eternidade? Será toda uma eternidade. Purgatório não existe, limbo e outros, não existe, irmãos, é dois caminhos. A Bíblia fala em dois caminhos, o largo e o estreito. Não adianta nós querer ser bonzinho e concordar com o ser humano e dizer, não, eu ficar em cima do muro. Não existe em cima do muro. Ou é o caminho largo ou é o caminho estreito. Mas nós queremos seguir o caminho estreito, que é maravilhoso, irmãos. Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Deus nos socorre. Então nessa noite, você que está nos ouvindo e ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como teu Salvador. Como é que eu faço isso, pastor? Falando, se arrepende dos teus pecados, diz a Deus, Senhor Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz até hoje, de errado, principalmente de não ter buscado o Senhor, de não ter me voltado para o Senhor. Eu me arrependo e nesse momento, nesse instante, eu quero aceitar a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero que Ele também me aceite, eu quero entregar minha vida a Cristo. Louvado seja Deus. Tu vai sentir uma alegria dentro do teu ser, a tua alma vai se regozijar, vai se alegrar. Não se surpreenda se tu começar a chorar. Não se surpreenda se tu sentir um desejo de dobrar o joelho e orar a Deus e falar com Deus e sentir uma alegria tão grande, a alegria da salvação. A Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há um banquete, porque o luto, pelo menos tu vê a realidade do ser humano. Mas a Bíblia também diz que quando um pecador se arrepende e aceita Cristo, os anjos festejam, se alegram no céu, há festa no céu. Porque é tão raro, é tão difícil alguém se voltar para Deus, de verdade, irmãos. Tem muita gente que acha que está com Deus e não está. Sansão achava que estava com Deus ainda. Ele foi para a guerra, ele foi para a batalha, ele foi se defender dos filisteus, e o Espírito Santo já tinha. O Espírito Santo não avisa quando sai, ele é sensível. Sansão já estava sozinho, foi preso, amarrado, queimaram os olhos dele, colocaram para puxar um moinho como um jumento, perdeu a sua visão, perdeu a sua liberdade, perdeu tudo, porque Deus já não estava mais com ele. Ele foi quebrando os seus votos, foi quebrando a palavra passo a passo, um pouquinho de cada vez, até o último voto, que era do cabelo, que ele quebrou, e aí o Espírito do Senhor se afastou de Sansão. Muitos hoje, Deus já se retirou deles. Mas não porque Deus odeia, não, porque foram alargando o caminho, foram fazendo isso, pode aquilo, e quando vê já estavam no caminho largo, nem perceberam, porque há um sono sobre a humanidade, há uma dormência que fere a humanidade, Por isso que Deus tem falado aqui, o ministério da reconciliação. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Imagina o alívio de ter perdoado teus pecados. Todos os erros que nós cometemos, todas as falhas, o Senhor perdoa, irmãos. Perdão não quer dizer colheita. Colheita é uma coisa, é uma lei natural, uma lei universal de Deus. Mas o perdão quer dizer que temos salvação. Por isso, se reconcilie com Deus nessa noite. Nós vamos estar orando já no encerramento desse programa abençoado, nesta noite, o programa Momento da Bênção, Encontro com Deus. Você que estava nos ouvindo, que ainda não se reconciliou com Deus, que ainda está inimigo de Deus, peça a reconciliação com o Senhor. É tão bom se reconciliar com Deus.
Se é bom se reconciliar, às vezes, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com o familiar, já é uma alegria, né? Mas às vezes tem irmãos que não conversam há anos, né? Às vezes tem cônjuges que eram tão unidos, estavam juntos, de repente uma obra maligna, uma feitiçaria, uma inveja, ou a própria uma ignorância de algum deles, né? Se separaram e hoje se odeiam, mas uma reconciliação dessa já é boa, né? Pelo menos ficar amigo, ficar se respeitar, se querer bem. Imagina se reconciliar com Deus. Que coisa boa, irmãos. Então se reconcilie com Deus nessa noite. Nós vamos orar. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Nós vamos dirigir uma oração a Deus nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Antes de orar aqui, irmãos, já quero, depois nós vamos estar na oração já encerrando, né? Vamos orar depois um minutinho, né? Eu quero fazer um anúncio aqui, um apelo. Vamos orar primeiro aqui, irmãos, que, né, esse é o momento da reconciliação. Eu creio que almas estão nesse momento se reconciliando com Deus. Você que está afastado, se reconcilie. Ah, mas eu não consigo largar o pecado, só vou para a igreja depois que eu estiver pronto. Tu nunca vai para a igreja, porque lá é o pronto-socorro de Deus. A igreja é a oficina de Deus. É o pronto-socorro, é a olaria, lá que tu vai ser lapidado, lá que a palavra vai te pegar. E culto que tu não sair incomodado pela palavra, tu não cresceu nada, vai ter que buscar mais. A palavra é para incomodar mesmo, não tanto a ponto da gente se aborrecer, mas ao ponto de dizer, eu tenho que melhorar, eu tenho que orar mais. A palavra falou comigo, eu preciso me voltar mais para Deus. Culto que alisa o nosso ego, culto que deixa nós confortável,